Caro povo de Deus, hoje na liturgia nos encontramos com essa festa muito especial, que é a festa dedicada ao martírio de São João Batista. É belo a gente ver que dentro da nossa liturgia, é bem dizer, São João Batista, que nós celebramos a morte, o nascimento e a morte, Nossa Senhora, o nascimento também e a Assunção. Então, assim, é um santo muito especial, porque nós não temos outra realidade desta dentro da liturgia. Fora também Nosso Senhor, é claro, que é o principal. Então, isso nos fala a liturgia da grande importância de São João Batista dentro do ministério de Nosso Senhor. E isso deve nos provocar. Também eu tive a felicidade de conviver e estudar um pouco de tempo com o padre Caetano Minetti de Tilés, que era uma pessoa altamente especializada em Bíblia, um teólogo internacional, um homem de Deus, e numa das suas missas, aulas, que eu não me lembro, acho que foi uma das missas, ele disse que a gente não poderia compreender o ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo sem entender e olhar para o ministério de São João Batista. Essa frase, essa afirmação, essa reflexão me marcou muito, porque eu ficava pensando, mas o que foi que aconteceu? O que realmente foi esse homem para que a gente puder entender o ministério de Nosso Senhor, tenha que entender o ministério também de São João Batista? Então eu fiquei muito provocado, isso desde os anos 81, assim, a sempre meditar em São João para poder entender esse personagem dentro das Sagradas Escrituras. E é belo a gente ver realmente como São João tem uma importância imensa para o ministério de Nosso Senhor, porque São João era considerado um santo pelo povo, um profeta. As multidões eram, assim, me permita a expressão, enlouquecidas por ele, confiavam profundamente nele, mas nós não vemos de São João Batista narrativas de milagre. O que as pessoas se empolgavam com ele era a sua palavra, o seu testemunho, e tinham fé que a palavra dele era verdadeira, e quando ele indicou, eis o Cordeiro de Deus, quando ele indicou que Nosso Senhor, o seu primo, Jesus de Nazaré, era o Messias, então ele preparou as multidões, nós podemos dizer, a humanidade, para receber o Filho de Deus. Mas que missão importantíssima esta que Deus concedeu a São João Batista, de preparar o caminho do Senhor, de preparar a humanidade para poder receber o seu Filho. É uma missão, de fato, profundamente especial. Nós podemos até fazer assim um pouco de paralelo dele com Nossa Senhora. Nossa Senhora foi aquela que disse sim para o Filho de Deus vir ao mundo. Mas São João foi aquele que preparou a humanidade para poder acolher esse mesmo Filho que Nossa Senhora disse sim para o plano de Deus. São, vamos dizer, dois testemunhos importantíssimos que nós temos dentro da caminhada. Então nós poderíamos aqui passar a noite falando sobre São João Batista, da beleza do seu ministério. Mas eu queria me voltar hoje para falar de São João Batista a partir desse próprio texto ou dos textos da liturgia, particularmente esse texto do profeta Jeremias. Esse texto do profeta Jeremias, ele fala, na verdade, da vocação de Jeremias, mas que à luz dessa vocação de Jeremias, nós podemos olhar para o que foi, o que significou a missão de São João Batista. É muito belo esse espelho que a liturgia faz, a igreja faz, para olhar para São João a partir do profeta Jeremias. Então, quero seguir essa linha de pensamento. Então, o que diz aqui a profecia de Jeremias? Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que vou te mandar. Então, Deus convidou também São João Batista a proclamar tudo o que Deus tinha dito para ele. Então ele recebeu também essa ordem de anunciar a palavra do Senhor. O Evangelho também diz que a palavra alcançou
João Batista. É muito bela essa forma também de expressão. E nós vemos como São João era profundo na palavra, porque ele vai anunciar a palavra e ele tem revelações da palavra muito especiais, como por exemplo, quem você diz que é você? Você é o Messias? Você é o Elias? Você é o profeta? Aí ele vai e diz, eu sou a voz que grita no deserto. É belo isso, porque dentro da tradição bíblica, o povo, quando esperava o tempo do Messias, eles esperavam certos personagens. Esperava o profeta, esperava o Messias, não estava, esperava Elias no tempo, na plenitude dos tempos, no fim dos tempos. Não estava dito que era o mesmo personagem, que o profeta, por excelência, seria o Messias. O espírito de Elias deveria se manifestar no tempo do Messias, mas não estava dito que a voz que grita no deserto era também um personagem. Então, a partir da experiência profunda que ele tem da palavra de Deus com a sua própria vida, ele diz, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Então ele vai e o Senhor diz, não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. São duas coisas bem interessantes. Semana passada escutamos também o anjo, na segunda-feira, falando para Nossa Senhora, para ela não ter medo. E aqui novamente nós temos essa palavra de Deus falando para o profeta, não ter medo. Mas tem duas coisas unidas, que ele não tivesse medo, porque ao mesmo tempo, se ele tivesse medo, ao invés dele ficar firme, ele iria tremer diante das outras pessoas. Isso aqui para nós também se repete. E se repete em São João. Ele não deveria ter medo, porque se ele fosse ter medo, ele fracassaria diante dos outros. Então São João se apresentou como uma pessoa firme, corajosa. Mas vamos em frente. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Falando aqui da fortaleza de São João Batista. Um homem, vamos dizer, firmado mesmo na fortaleza de Deus. Que ele recebia aquela missão, mas não era missãozinha assim qualquer, para ele chegar tipo uma coisinha muito fraquinha, qualquer coisa que tocasse nele, meu Deus, se desmanchava, não é? Como às vezes tem um vitimismo aí, as pessoas, qualquer coisa, se apresenta como um vítima. Não que não existam vítimas, uma coisa é ter vítimas, outra coisa é o vitimismo. Qualquer coisinha as pessoas não aguentam mais nada. Então, ser a pessoa firme, forte, foi o que São João Batista foi. E quando ele apareceu para as multidões, pregando para a multidão, ele era tão forte, que chega a sua voz, não é? Ela de fato, ela repercutiu no deserto. Mas vamos à frente. O Senhor fazia uma cidade forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todo mundo. Que coisa terrível! Contra todo mundo. Quem é esse todo mundo? Os reis de Judá, os príncipes, os sacerdotes, o povo da terra. Então, São João Batista também recebeu a missão contra todo mundo. É estranha essa situação, porque era de se esperar que uma pessoa que recebesse uma missão vinda de Deus fosse ser muito bem compreendido, fosse ser muito bem aclamado, mas contra todo mundo. Primeiro que eu quero falar, contra os sacerdotes. Estranha situação, porque ele era uma pessoa enviada por Deus e os sacerdotes iriam ficar contra ele. Será que é possível que os sacerdotes fiquem contra o plano de Deus? Será que é possível também isso acontecer hoje? Que aquilo que os sacerdotes falem, os padres falem, possa ser uma perseguição contra aquilo que Deus está querendo realizar? É possível sim, pelo que está dando aqui no texto. Então, ele foi enviado contra os sacerdotes. E, de fato, São João é muito específico, São João era de uma tribo sacerdotal. O pai dele era sacerdote. Se o pai dele era sacerdote, ele também era sacerdote. E para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Então, o que era de se esperar de São João Batista? Que ele fosse um sacerdote. E não foi um sacerdote. Ou então foi um sacerdote de uma forma diferente.
Eu gosto de dizer que São João viveu um sacerdócio um pouco diferente, porque em todas as missas, bem dizer, ele está presente. Quando nós apresentamos o Cristo para a comunhão, eis o Cordeiro de Deus. É belo a gente ver como em toda a Santa Missa do sacerdócio segundo Melquisedeque, São João está presente. Mas ele não viveu aquele sacerdócio como era o sacerdócio levítico lá no templo, lá nas sinagogas. Ele vai viver um sacerdócio no deserto, no Rio Jordão, batizando. E vai aparecer como um louco. Para os sacerdotes, ele não deixava de ser um louco, um cara lá cabeludo, né, cabelo assanhado, não é? Assim, roupa de pelo, roupa de camelo, comendo gafanhoto. Devia estar muito sujo de barro da areia do deserto. Uma coisa assim meio estranha. Então ele parecia, aos olhos dos sacerdotes do templo, mais um lunático, um fanático. Mas o povo não viu em São João Batista um lunático. Não viu em São João Batista um fanático, viu um homem santo. E o povo viu nele um homem santo e foram correndo atrás dele. Claro que os sacerdotes ficaram cheios de inveja, porque o povo ia para o Rio Jordão, as massas para lá, e não atrás de ficar ouvindo blá 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 e a hipocrisia dos sacerdotes. Aí os sacerdotes se achavam poderosos, se achavam cheios de poder, mas o São João estava lá pregando a palavra de Deus. Quem era aquele cara que pregava a palavra de Deus, com que autoridade lá? Então os sacerdotes, os fariseus ficaram tão incomodados que mandaram um grupo lá. Com quem é você? Com que autoridade você faz isso aí? Então houve uma situação de São João contra os sacerdotes, mas ele se calou? Ele se intimidou? Frente aos reis de Judá. Aqui nós temos no Evangelho, contra lá o governador Herodes, contra os príncipes do seu tempo, contra os poderosos do seu tempo. São João Batista, ele teve que ser firme diante dos poderosos, mas eu acho tão particular esse choque de São João Batista com Herodes, porque Herodes era conhecido como uma pessoa assim, muito, vamos dizer, exploradora do povo, que era a conexão da exploração com o Império Romano. Nós não vemos São João Batista entrando em atrito com Herodes por questões políticas. Qual foi o motivo de atrito de João Batista com Herodes? Foi por causa de um pequeno e grande problema, o problema da família. Por causa do problema da família, Herodes estava já junto com a mulher do seu irmão. São João foi reclamar e se deu mal, porque Herodíades era uma serpente venenosa, não é? Então ele foi mexer num covil de cobra. E o martírio de São João Batista está muito relacionado com o problema da família. Isso nos diz sobre a gravidade dos problemas das famílias ou de famílias. Isso nos diz da gravidade, da importância da família dentro do plano de Deus. Imagine que essa situação de Herodes com a irmã, casada com a esposa do seu irmão, como isso era grave, e quantas coisas piores nós temos nos dias de hoje, muito piores, relacionadas com família. E como a gente pode lembrar as palavras de irmã Lúcia, que o último combate de Lúcifer dentro do seu plano maligno vai ser para destruir as famílias. E como nós vamos vendo um ataque cada vez mais terrível para a família, e às vezes as pessoas vão achando assim, como se fosse uma coisa banal, destruir a inocência das famílias, das crianças, banalizar o relacionamento do esposo e da esposa. Então, São João foi contra tudo e contra todos, mas a coisa também decisiva que marcou o seu martírio foi porque ele falou em defesa das questões de família. E é muito estranho que às vezes padres que falem a favor dessa realidade, às vezes sejam punidos indevidamente porque falam a verdade que deveriam falar. Mas então,
ele seria um muro de bronze, uma cidade fortificada contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo. Eles farão guerra contra ti. Todos iriam fazer guerra contra São João Batista. Mas o que a gente vê é que esses que se fecharam para São João Batista, ao mesmo tempo que teve quem se fechou, muitas pessoas foram atrás. Começou um momento novo. E o que é que a gente percebe? É que aqueles que fizeram guerra contra São João Batista eram as pessoas que se fechavam que se fecharam ao plano de Deus. As pessoas se fecham ao plano de Deus, podem ser sacerdotes, podem ser líderes, podem ser professores, podem ser técnicos, podem ser... Mas se a pessoa não tem abertura para o plano de Deus, para ter humildade, não é? Ela acaba ficando contra aquilo que o Senhor está querendo fazer, mas, diz o Senhor, não prevalecerão contra ti. Podem se levantar contra ti, mas não prevalecerão, como não prevaleceram contra João Batista. Porque o Senhor diz, eu estou contigo para defender-te. É estranha essa situação, porque eu estou contigo para defender-te, mas no final das contas, São João Batista acaba degolado. O Jeremias, ele não teve a vida sendo quase que era morto, mas o Senhor de fato o protegeu. Mas eu queria lembrar aqui um pouco que situação estranha, não é? São João, logo quando ele nasceu, ele correu risco de vida, porque o Herodes, o pai, ele tinha mandado matar as crianças que tinham nascido a tal idade para poder ver se matava o Messias. O São João Batista, ele teve que ser escondido, porque ele estava na faixa daquela idade de crianças que Herodes mandou matar e que seus pais esconderam, provavelmente, quem sabe, no deserto, e aí ele foi crescendo no deserto, escondido, e por lá foi ficando. Mas se ele foi salvo da morte quando era criança, para protegê-lo e guardá-lo de uma missão muito importante que iria ter de preparar o caminho do Senhor, não foi o que aconteceu na última etapa da sua vida. Ele acabou tendo que dar a vida. Mas quando São João Batista dá a vida, morre, é decapitado, é assassinado por causa da sua missão, ele já estava antecipando o que iria acontecer com Nosso Senhor. Porque se ele era o precursor do Messias, e o Messias seria mais santo do que ele, é claro que essa vida de santidade do Messias iria fazer muitas provocações. Então, quando São João Batista morre, já é um prenúncio do que iria acontecer com Nosso Senhor. A Ana Catarina Ermerich, ela comenta sobre essas questões no seu texto. Ela fala que por aquele momento em que São João Batista morre, ele está em determinadas famílias, ele está consolando o pessoal ligado a São João. Nosso Senhor está vivendo essa situação também de uma forma muito intensa. E diz mais ainda o padre Caetano, que segundo o Evangelho de Mateus, Nosso Senhor mesmo só começou a missão pública dele após a morte de São João. Tem alguns detalhes muito importantes que a morte de São João impulsiona a missão do Senhor para frente. Porque é muito interessante isso, né? São João foi aquele que fez tipo a retaguarda de Nosso Senhor, preparou, disse para as multidões que era ele. E de repente chega um determinado momento que Nosso Senhor não tem mais aquele apoio daquele grande profeta do seu tempo. E ele teve que continuar o seu ministério de uma forma, vamos dizer, um pouco solitária, seguindo em frente, sem um apoio tão grande dado por São João. Também aqui dentro desse texto, que é do Evangelho de São Marcos, o padre Caetano ele faz a seguinte comparação. Esse texto de São Marcos, que também tem uma antecedência sobre a profissão de fé do Herodes, ele diz sobre que o banquete onde se faz uma profissão errada de fé é o banquete da morte. E existem os banquetes da morte no mundo que nós vivemos, que é contrário da Eucaristia. A Eucaristia é o banquete da vida. É muito belo a gente perceber que quando nós estamos celebrando a Santa Missa,
Nós estamos em oposição clara a todos os banquetes da morte feitos por quaisquer autoridades que sejam no mundo que nós vivemos. E nós pedimos então, nesse dia que nós celebramos o martírio de São João Batista, ao celebrar o banquete da Eucaristia, que os filhos de Deus conheçam a vida e não a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.